Então vamos passar para a nossa terceira fala do dia, antes do intervalo para o café, que é o professor Aloísio, que vai falar para nós então sobre o manejo preventivo da virose e do endurecimento do fruto do maracujazeiro pela cooperativa Frutotec. Boa tarde a todos. Estamos próximos do intervalo para o café, tentarei ser breve. Bom, inicialmente eu queria agradecer toda a comissão organizadora do evento, parabenizar, porque é um evento que eu acho que é fruto de um diferencial que vocês têm aqui em Santa Catarina em relação a outros estados, que é exatamente essa interação da pesquisa, extensão e produção. Então, isso daí, falando-se, como nós vamos comentar aqui, a questão de virose, onde há obrigatoriedade da participação conjunta de todos os produtores de determinado polo de produção, isso é fundamental. Perfeito? Então, nós estamos tentando, com muito sacrifício, tentar implementar exatamente tudo o que foi colocado aqui, em termos de ciência, em termos de conhecimento. Foi citado aqui a origem do vírus, foi citado aqui trabalhos efetivos de 10 anos. Não é algo recente. Ou seja, nós estamos perdendo a briga com o manejo do vírus. Por quê? Por falta de informação, por falta de extensão, por falta de parcerias. Então, essa situação que vocês têm aqui hoje, nesse simpósio, com a participação de produtores, efetivamente, a pesquisa e a extensão, já é um passo fundamental para a sustentabilidade da cultura, na minha opinião. Então, parabéns por essa estrutura. A minha mensagem aqui é exatamente o que nós estamos empregando na prática com um grupo pequeno de produtores. É uma cooperativa recente, são 21 cooperados só, a maior parte deles agricultores familiares. Nós temos, inclusive, a intenção de trabalhar essas compras governamentais, que é um nicho de mercado muito interessante, porque são produtores, agricultores que têm Pronaf e assim por diante. Mas qual que é a realidade do Estado de São Paulo? Porque eu estou falando que nós estamos perdendo a briga, perdendo aí feio para a virose. É lógico que não temos só a questão de vírus, mas com certeza o principal gargalo, o principal desafio é a questão de virose. Então, já foi mencionado aqui resultados de trabalhos, Dr. Valdir Iuc, do agronômico, virologista, tem trabalhos mostrando a epidemiologia do vírus em 2001, mostrando claramente que o nosso foco de controle não é o inseto vetor, de picada de prova, não persistente. O nosso foco de controle é a planta sintomática. Não adianta eu utilizar inseticida sistêmico, você não vai ter sucesso no manejo de controle do vírus. O nosso foco é o potencial de inóculo, que é a planta sintomática. Por isso que é o grande desafio, é a sensibilização de todos os produtores numa região. Se eu tiver uma participação de 90% dos produtores e 10% não fizerem o Rogen, a eliminação de plantas sintomáticas até o florescimento, não eliminarem o pomar no final de ciclo produtivo. Final de ciclo produtivo. Estamos chegando aqui na região em junho agora, final de ciclo. Se eu tiver no campo hoje 10 pomares contaminados, nós temos que sensibilizar este produtor em fazer a erradicação deste pomar. Se ele não fizer, ele está comprometendo a si mesmo, porque esse pomar torna-se inviável economicamente para o próximo ciclo produtivo, e vocês vão ter a curto prazo de tempo uma situação endêmica regional, que é exatamente o que está acontecendo há anos no estado de São Paulo. Então, esse é um dado do Instituto de Economia Agrícola, que faz parte da Secretaria Estadual da Agricultura, que mostra claramente que os principais polos de produção de maracujá no estado, seja ele na Alta Paulista, onde está o Narita, Damantina, seja ele no polo de registro, nós não estamos tendo sustentabilidade de produção.
Porque o Narita já adiantou. A melhor época de plantio tradicional qual que é? Fevereiro, março, porque eu quero colher o maracujá naturalmente em novembro, dezembro. O pico de preço, começo de verão, começo de safra, então o produtor não quer sair, né, da sua realidade habitual, da sua tradição. Mas isso daí, atualmente, faz com que este manejo de plantio em fevereiro, março, com mudas de tubetes produzidas em estufas sem proteção anti-afídio, torna-se o plantio inviável, improdutivo. Então, isso não é opcional. O produtor está vendo que ele não consegue produzir. Perfeito? Então, a maior parte deles está mudando de filosofia. Por quê? Porque está sentindo na pele o prejuízo. Não é porque estão tendo prejuízo. Perfeito? Então, essa é a nossa realidade. O Gabriel deve ter colocado, hoje, Santa Catarina é o segundo estado fornecedor de maracujá para a mesa no CEAGESP São Paulo, perde só para a Bahia, né? Isso mostra claramente a falta de produção estadual decorrente principalmente do vírus. Então, o que nós gostaríamos, né, que já foi colocado aqui? Evitar exatamente esse caráter nômade da cultura. Hoje eu estou produzindo aqui, estou lá no sul da Bahia, depois eu vou lá no nordeste da Bahia. Olha, nós queremos produzir de maneira sustentável, planejada, organizada, né? E aí, novamente, nós voltamos no tema, que já foi bastante discutido aqui, que é o vírus do endurecimento dos frutos e o material de propagação certificado. Então, essas duas realidades, elas são complementares. Elas se complementam em termos de manejo de controle. Há outros problemas? Naturalmente. No estado temos o lebrão, Narita já colocou, questão de polinização, né, uma monocultura da cana, do eucalipto, né, da citricultura no estado, infelizmente, fungos de solo em algumas micro-regiões de fusário, problemas de bacteriose em ambientes muito úmidos. Esse ano estamos tendo um período muito mais chuvoso, né? Então, naturalmente, Xanthomonas aumenta a incidência e, naturalmente, planejamento, organização do setor, né? Então, o que eu vou apresentar é exatamente isso que nós estamos tentando alavancar regionalmente, que é organizar um grupo de produtores. Essa cooperativa é nova, como mencionei, CNPJ recente, e que está fazendo esse trabalho, pelo menos esse grupo, de maneira organizada. Então, vamos lá mostrar o que está sendo empregado em termos regionais. Então, como foi colocado ali, quando se fala em epidemiologia de vírus, o manejo deve ser preventivo. Ninguém vai curar uma planta com vírus, naturalmente. Então, nós temos que trabalhar de maneira planejada, de maneira coletiva, de maneira preventiva. Qual que é o foco de controle? Em áreas endêmicas, como é a nossa realidade. Repito, não é o afídio, não é o pulgão. Ele é cosmopolita, ele está em diversas culturas. Pulgão não é praga em maracujá, ele não coloniza o maracujá. Ele é um vetor de elevada eficiência, desde que ele esteja contaminado. Se eu não tiver a planta sintomática para retroalimentar as populações de afídeos, eu não vou ter problema de virose, perfeito? Então, naturalmente, o nosso foco é redução de potencial de inóculo, eliminação de pomares contaminados no final do ciclo produtivo. Perfeito? Ninguém vai eliminar plantas com frutos em desenvolvimento. Para isso, eu tenho que conhecer regionalmente o sintoma do vírus, que nesse aspecto é muito fácil. É de fácil identificação no campo, né, o sintoma da virose. Então, um mosaico, né, um embolhamento das folhas, o limbo foliar forma bolha, né? Ah, mas aqui é uma folha madura, final de ciclo, perfeito. Mas nós conseguimos também identificar facilmente, já volto já, ó, num pomar em formação.
uma planta jovem. Então, o que nós estamos colocando em plantas jovens, em monitoramento de campos, já que o foco é a planta sintomática, em inspeção semanal, se possível, diário. Porque eu tenho que fazer isso. Quando vocês plantam as mudas no campo tutoradas, não é necessário se fazer a desbrota? Com certeza, o produtor sabe disso. Essa desbrota, quando mais rápido você fizer, sem instrumento de poda, com a mão, você vai lá na ponta do broto e só faz um movimento leve, você desbrota. Quando você está fazendo isso, você está observando a sintomatologia nas folhas novas. Perfeito? Identifiquei uma planta sintomática ao longo da linha de plantio, eu vou eliminá-la imediatamente. Essa planta murcha. Murchou, ela não é atraída por um inseto vetor, ela não vai disseminar rapidamente a virose dentro do pomar. Porque a virose, depois que está instalada, isso a ciência já mostrou, os virologistas já mostraram, é muito rápido. Então eu tenho que evitar a introdução do vírus no pomar. Perfeito? Então, inspeção periódica durante a formação da planta. Narita colocou uma informação que eu vou chamar a atenção. Trabalho de mestrado da Diória, em 2000. Nós estamos em 2017, 17 anos. E ela mostrou, orientada do professor Jorge Rezende, ela mostrou claramente que quanto mais jovem a planta é infectada, naturalmente, maior o prejuízo. Isso é natural. Planta jovem, pouca área foliar, pouco sistema radicular, ela não tem o quê? Resistência. Quanto mais tardia essa planta foi infectada pelo vírus, menor o prejuízo. Então, qual que é a nossa filosofia que vai de encontro ao que o Narita colocou? Olha, nós vamos, aliado ao trabalho de Hogan, nós vamos definir uma época de plantio que não coincida naturalmente com plantas sintomáticas em condições de campo. Se eu fizer um plantio, seja com muda alta, ou média, ou tubete, em fevereiro ou março, em plena produção de frutos, com plantas sintomáticas, o que vai acontecer no plantio novo? Isso aqui. Esse pomar, pessoal, foi lá em Veracruz, onde já se teve 200 produtores, perto de Marília. Produtor tradicional, hein? Erradicou-se 100% das plantas. Não produziu um fruto de maracujá. Por que não produziu? Porque simplesmente ele formou essa área a 500 metros de uma área em produção, no mês de fevereiro, março. Produtor tradicional. Hoje não dá mais para conviver dessa forma. Então, qual que é a alternativa? Né? Reforçando o trabalho que o Narita colocou. Nós temos regionalmente um viveiro parceiro, um viveiro particular, que também é um viveiro cadastrado em citros. Essa é uma facilidade do Estado de São Paulo. Nós temos uma portaria estadual, né? Isso aí vai ser discutido no final de tarde, extremamente importante, se nós queremos avançar na cadeia produtiva do maracujá. Uma CDA, Coordenadoria de Defesa Agropecuária, portaria estadual de 2005, referente a citros. O Estado de São Paulo é o maior produtor de citros do país e o Brasil é o maior produtor mundial. Perfeito? Essa portaria de 2005 tornou obrigatória a muda de citros e ambiente protegido. Em bancada suspensa, em substrato orgânico, com anticâmara. Isso foi a salvação da citricultura paulista. Por quê? Se hoje nós estamos convivendo com greening, que é bactéria, que está associada a psilídeo, que é a mesma sistemática, imaginem se eu tivesse viveiros de citros em produção a céu aberto. Teria acabado a citricultura paulista. Simples assim. Então, o momento é extremamente importante, por quê? Porque a virose está em todos os polos de produção no Brasil, nós estamos apanhando feio do vírus,
informação existe, nós sabemos o manejo que deve ser adotado, mas, infelizmente, isso não é feito de maneira coletiva. E aí eu pergunto para vocês, sendo bastante objetivo, hoje nós temos alguma ferramenta jurídica que faça com que a produção de mudas de maracujá seja feita em ambiente protegido? Não. Ah, professor, mas o senhor está mostrando que é muito importante, o produtor estando ciente disso, ele vai comprar essas mudas. Nem sempre isso acontece. A muda em ambiente protegido, ela está saindo hoje a R$ 2,00 a unidade. A de tubete, a céu aberto, a 70, 80 centavos. E o produtor, muitas vezes, acha que está fazendo um bom negócio. Então, o que é importante? Que eu tenha uma ferramenta que eu acho extremamente importante, que seja nacional, pela realidade que o Abel colocou na Bahia. Pega um vírus. Se isso se espalhar, Deus me livre. Quero nem pensar nessa possibilidade. Em todos os polos de produção nós temos virose. Aqui era uma exceção. Olha Araguari. Então, a partir do momento que eu tenho uma instrução normativa, uma resolução federal, com equilíbrio, com carência, eu vou ter 1 ano para entrar em vigor, para não se desestabilizar os polos de produção. Ela não vai entrar em vigor na semana seguinte. Perfeito? Com a resolução, nós teríamos possibilidade de ter essa situação que nós temos lá regional, para a Frutotec. Um viveiro profissional, substrato orgânico, mudas no mínimo com 60 centímetros de altura, sacolas com 1 litro de substrato orgânico. Ah, mas nós poderíamos ter um avanço ainda maior. Mas cada região tem uma realidade. Se eu tiver uma situação em que o produtor tem capacidade de investimento, mão de obra e disposição de fazer um pequeno investimento na sua estufa própria para a produção de mudas de 1,70 m, 1,80 m, 2 metros, show de bola. O que o Narita colocou está perfeito. Por quê? Porque facilita o plantio, o transporte, né? O valor um pouquinho maior, mas se paga perfeitamente. Por que se paga? Qual que é o valor da fruta em novembro, dezembro? Precocidade. É o pico de preço. Se eu conseguir antecipar essa produção em 15 dias, já pagou esse diferencial de mudas. Se eu tiver um acréscimo de meia caixa de produção, já me pagou esse diferencial de muda. Só que o produtor às vezes não enxerga isso, por incrível que pareça. Ele acha que o investimento correto é um baixo investimento em material de propagação. Então nós temos aqui um viveiro particular, Gladenuce, em Arealva, que começou a produção de maracujá há 4 anos. Ele tinha estrutura para citros. A citricultura deu uma ociosidade em função de preço, em demanda por mudas, ele passou a produzir mudas de maracujá em sacolas de 1 litro de substrato. Mudas em bancada suspensa, em caixas de madeirinha, sacola de 1 litro, e hoje ele comercializa, inclusive, por Pontal do Paranapanema, Estado do Paraná. Então ele coloca num caminhãozinho furgão, coloca uma tampa, uma prateleira, e comercializa, transporte em 2 fiadas. Por isso que nós estamos colocando mudas aqui de 60, 70 centímetros de altura, que é um diferencial enorme, repito, enorme em relação a tubete. Pessoal, tubete com 10, 15 centímetros de altura, sistema radicular mínimo, fica 15 dias no campo para começar a reagir. Nós estamos falando que a nossa filosofia é ganhar velocidade de crescimento no campo. Quanto mais tarde essa planta for infectada, melhor. Então eu não posso utilizar mudas de tubete. Perfeito? Então, mudas de sacolas em ambiente protegido, com irrigação, com manejo, né? Então a muda vai para o campo, pessoal, com baixo nível de ácaros, de bactéria,
de antracnose, de vergose. Não é só a questão de virose. Esse produtor faz pulverizações com acaricida, com fungicida cúprico, protetor. Nós temos Roxil, que é um pó de rocha, um silicato muito interessante para xantomonas. Então, é uma profissionalização do setor. Não é possível que nós continuemos, né, nesse sistema do produtor produzir a sua própria muda na sua propriedade rural em ambiente aberto, com a virose instalada no campo. Isso não vai ter qualquer tipo de avanço. Para isso, é extremamente importante essa discussão no final da tarde com relação à resolução. Eliminação de plantas sintomáticas após o plantio de mudas altas, seja de 60 centímetros, 70, 1,20 m, 1,5 m, 1,80 m. Depende da estrutura de cada produtor. Até o florescimento. Já foi mostrado que, se a infecção ocorrer após o florescimento, eu já tenho estrutura vegetativa nessa planta, porte, que eu salvei a minha produção. No final do ciclo, naturalmente, a gente observa isso claramente, o que vai acontecer? O aumento de incidência de sintoma no fruto. Essa fruta vai para a indústria, vai para a polpa, vai para outro segmento. Mas jamais eu vou erradicar um pomar que só começou incidência de virose na área foliar após o florescimento. Então, nós estamos estimulando os cooperados, a Frutotec, a fazer a eliminação até a planta iniciar o florescimento, que se dá no estado de São Paulo, no mês de setembro, geralmente. Perfeito? Essa chama a atenção, novamente, citei a resolução de 2005 dos citros em São Paulo, mas essa instrução normativa, né, ela é do Espírito Santo e ela foi implementada para a cultura do mamão. Mas o que a cultura do mamão tem a ver com a cultura do maracujá? A epidemiologia é a mesma. Nós temos pulgões, afídeos, que não colonizam o mamão, mas nós temos também meleira, mosaico, que são viroses que ocorrem no mamão. E o Espírito Santo é o maior estado produtor de mamão e o maior exportador. Então, se fez uma resolução estadual, não é recente, 2010, com que objetivo? Normatizar. Então, isso me dá uma segurança para quem está fazendo corretamente em relação a quem não está. Porque se eu não tiver esse instrumento legal, concordam comigo? A vigilância sanitária, a defesa sanitária do Estado pode fazer alguma intervenção? Não. Ele pode, no máximo, tentar sensibilizar, o que já é uma bênção. Mas ele não tem instrumento legal nenhum para falar, meu amigo, o seu pomar de mamão contaminado com vírus precisa ser erradicado, porque ele está comprometendo a produção de toda uma região. Uma cadeia produtiva de extrema importância para o Espírito Santo. Perfeito? Então, é um instrumento que eu considero de extrema importância e que tem tornado o mamão sustentável no Espírito Santo. Perfeito? O adensamento já foi mencionado, né? Está se trabalhando hoje com essas mudas de padrão que nós mencionamos, 1.600 plantas por hectare, com gotejamento. Temos produtores hoje que estão trabalhando com fertirrigação, para ver como que nós temos, é uma cultura que tem um desequilíbrio de tecnologia muito grande. Eu tenho um produtor trabalhando com fertirrigação, o outro no sequeiro, o outro com muda de tubete. Então, há uma heterogeneidade enorme dentro do maracujá. Mas, esses cooperados, como nós estamos sugerindo, orientando um plantio em julho, agosto, como o Narita colocou, qual a condição climática de São Paulo em julho e agosto? Seca. Seca. Como que eu vou colocar uma planta de R$2 a unidade, que eu quero que tenha um crescimento o mais rápido possível, para que tenha resistência, perfeito? Se eu não tenho irrigação por gotejo no mês de agosto e setembro, extremamente seco.
É inviável. Então, hoje, a irrigação por gotejo é uma realidade. Eu não posso produzir maracujá, porque isso aqui é segurança. A Narita colocou aqui, puxa, teve uma estiagem lá, outubro e novembro. Isso é segurança. O que o produtor quer? Segurança, minimização de risco. Então, a irrigação, com ou sem fertirrigação, é um instrumento indispensável em termos de manejo. Já foi mencionado manutenção de plantas daninhas na entrelinha, perfeito? Com a irrigação por gotejo. O quebra-vento, de extrema importância, todos utilizam. Tá? Esse é um trabalho, vou passar um pouquinho mais rápido por causa do horário, mas é um trabalho que foi feito regionalmente em 2008, foi publicado na Revista Brasileira de Fruticultura. E foi um trabalho bem semelhante que o Narita apresentou, que foi exatamente um manejo em ciclo anual. A virose já estava inviabilizando os plantios em segundo ciclo. Olha, espera um pouquinho, vamos ver o resultado de eu fazer um plantio, erradicar um plantio que no final da safra está 100% contaminado, dar um período de descanso, de vazio sanitário induzido, de 15, 20 dias. O vírus é um parasita obrigatório. Se eu não tiver o hospedeiro, o potencial de inóculo vai lá embaixo, perfeito? Então, um vazio induzido e um novo plantio na mesma área, com a mesma estrutura de espaldeira, com um tubetão. Não era nem assim, ó, essa muda maravilhosa de 60, 70 centímetros, não. Era um tubetão, era um pouquinho maior. E qual que foi o resultado da produção em anos consecutivos na mesma área? Não houve necessidade de eliminação de plantas com sintomas, pois as mesas tiveram início após o florescimento do pomar nos 2 ciclos anuais de produção. Ou seja, se conseguiu manejar o vírus. Ele voltou a incidir? Voltou, perfeito? Mas não houve a necessidade de eliminação de plantas. Ou seja, o vazio sanitário induzido pela erradicação do pomar com novo plantio no mesmo local foi eficiente para reduzir o potencial de inóculo do vírus. Perfeito? A produtividade do pomar, 28 toneladas por hectare, né, que já foi bem superior à média nacional. O custo de produção, naturalmente, como eu não mudei de área, a estrutura de madeira e arame, que é o mais pesado, é a mesma. No caso de vocês, então, é latada, vocês imaginam o investimento? No segundo ciclo, olha lá, o custo caiu de 20 para 12. Por quê? Porque a estrutura foi a mesma. Então, naturalmente, eu tive um aumento de rentabilidade. Olha lá. Cresceu, né, na mesma área. Então, em função disso, é que se passou. Isso foi feito em 2008, 2007, 10 anos. Perfeito? Então, atualmente, a cooperativa utiliza esse manejo. Se planta a seleção Afruvec, que está em nome do Fundo Passiflora, o Gigante Amarelo da Embrapa e Yellow Master do Viveiro Flora Brasil. Essas são as 3 materiais genéticos que estão sendo produzidos na forma de muda, que é um outro avanço. Ou seja, material registrado, material selecionado. Então, se nós falamos em mudança, em capacitação, em agregar tecnologia na cadeia produtiva do maracujá, aqui já é um avanço. Eu tenho uma profissionalização de produção de mudas. Então, o viveiro é cadastrado no mapa e trabalha com esses materiais. O viveiro, qual que é o valor da muda? Depende do material genético. Então, seleção Afruvec, a R$ 2,00 a unidade. Híbridos, onde há necessidade do viveiro adquirir as sementes, está sendo comercializada a R$ 2,50. Perfeito? Substrato orgânico do Paraná, transportado a granel. Então, isso também, bancada suspensa, tela anti-afídio, anti-câmara. Então, isso daqui, resumindo, nós gostaríamos que fosse uma normativa federal, que nós tivéssemos isso para todo o Brasil. Vocês imaginam o que significaria isso em termos de produção?
Conversei com o Hércules da Maguari. O ano passado eles importaram suco concentrado de maracujá do Equador para abastecimento do mercado interno. Será que se nós fizermos um planejamento com a indústria, falou, professor, agora esse ano o preço caiu, a oferta aumentou, nós vamos começar a exportar suco concentrado de maracujá. O câmbio, está todo mundo vendo, 3,20, 3,30. Será que nós temos possibilidades de nos tornarmos um grande exportador de suco concentrado de maracujá? Eu acredito que sim. Temos clima, temos variedades, temos tudo, temos pesquisa. Basta que nós tenhamos realmente um avanço do ponto de vista de legislação, com equilíbrio, com carência, para que torne isso viável, sem prejudicar, obviamente, a cadeia produtiva. Então, viveiro, pulverizações preventivas, e o casal está todo dia no viveiro. É o ganha-pão deles. Eles não são produtores de maracujá, eles são produtores de mudas de citros de maracujá. Todos os dias eles estão dentro do viveiro. Né? Uma bênção. Aí, um assentado lá de Bauru, Raimundo, liguei para ele semana passada. Raimundo, nessa safra, qual que é a sua produtividade? Ó, irrigação por gotejo, 49 quilos por planta. O que você está comercializando? Ah, eu estou pondo no Ceasa caixa plástica, por isso que ele falou 14 quilos e não 13. Em média, começou bem, né? Preços maiores, depois caiu. Falei, na média, Raimundo, quando que você contabilizou aí? Em média, professor, você pode trabalhar com R$30 sem medo. Tá? Então, no Ceasa de Bauru, Bauru é uma cidade de quase 400 mil habitantes, então o Ceasa absorve, né, o que dá em torno de R$105 por planta. Né? Então, agora vai erradicar esse pomar e voltar a plantar mudas altas. Perfeito? Aqui só uma curiosidade, estou encerrando. Né? Nós fizemos um dia de campo nessa área, e aí o Raimundo apresentou aqui um negocinho engenhoso, né? Que ele pegou a mangueira do gotejamento e fez aqui um corte, e ele coleta, por causa de problema de abelha, que é sério lá, né? Começa a polinização manual por volta de 11 horas, meio-dia. Quando chega às 15 horas, né, o final do talhão, do pomar, não tem mais pólen. Né? A Apis já se alimentou e eliminou o pólen da flor completa. Então, ele desenvolveu, em vez de eliminar, ou melhor, retirar o botão floral, né, que é um fruto a menos, ele coleta só os estames. E aí, se no final, né, depois das 15 horas, observar que não há mais pólen, ele tem isso armazenado para complementar a polinização manual. Perfeito? A Frutotec ela surgiu em função de um projeto de políticas públicas com apoio de FAPESP e CNPq. E dentro desse projeto de políticas públicas foram adquiridos uma linha completa em equipamento em aço inox, com embaladeira, cama fria. E isso está implantado numa escola técnica próximo de Bauru. Então a cooperativa Frutotec hoje ela tem uma seção de uso dessa estrutura para produzir polpa congelada de maracujá, que não é só maracujá, é o mais forte, é o carro-chefe, mas se tem também acerola, goiaba, morango e outras frutas, para que você tenha um mix mínimo de sabores para conseguir entrar no mercado. Então, eles estão trabalhando administrando esse equipamento. É uma estrutura pequena, 500 kg por hora, mas que dá segurança para o produtor, que é o mais importante. Então, o que o cooperado hoje, nesta safra atual, está recebendo por quilo de maracujá colocado na unidade? R$ 1,80 o quilo. Mas eu não tenho embalagem, eu não tenho frete, é bica corrida, não é 1A, 2A, 3A, o super, não tem mão de obra de classificação dessa fruta. Então, é um preço que eles estão muito contentes. Né? Bica corrida, R$ 1,80 o quilo, pequeno, médio ou grande. Né? O rendimento industrial que está tendo com a seleção Afruvec e as outras duas materiais é 34%.
Nós temos lá uma produtora de pérola do Cerrado, né? E aí a pérola do Cerrado, a dificuldade dela, né, porque é uma área comercial, e pouca gente conhece o material, foi a comercialização inicial. Ela é cooperado que o presidente, o Neival, está fazendo. Coloca o pérola junto e a mudança mínima de sabor e está indo embora o pérola processado junto com o amarelo. Tá? Preço de venda Frutotec, R$ 11,00 o quilo da polpa. Como ainda não está registrado no mapa, não dá. 2 minutos, concluindo. Como não está registrado no mapa, o próprio cooperado está fazendo uma comercialização informal. Perfeito? E aí, o cooperado, na cidade, com amigos, familiares, escola, a mulher do produtor é professora de escola, vende na escola, o outro trabalha numa empresa, vende na empresa. O produtor está vendendo todos os sabores, eu trouxe aqui só o maracujá naturalmente, a R$ 15,00 o quilo, de maneira informal. Então ele está ganhando com segurança aqui e ainda, olha que bacana, ele está ganhando na venda do produto. Ele ganha na entrega do maracujá, que é o foco dele, e ainda ganha na venda do produto, tá? Que está na câmara fria, perfeito? Então, concluindo, considerações finais. Sustentabilidade da cadeia produtiva do maracujá. Considero de extrema importância, inclusive acho que o polo daqui, por ter essa união entre a pesquisa, a extensão e os produtores, poderia, sei que estou passando um abacaxi doce, né? Mas seria um desafio e algo extremamente importante que nós tivéssemos a reativação do Fundo Passiflora, com parcerias da pesquisa nacional, com a extensão e com a iniciativa privada, né? Indústrias, temos grandes indústrias no Brasil, não é só Maguari, temos a Frutesa em Dracena, temos no Rio de Janeiro, temos no Espírito Santo, temos no Nordeste. Cadê esse pessoal? Eles não precisam do maracujá para sobreviver? Cadê a contribuição da indústria na cadeia produtiva do maracujá? Cadê a presença dos atacadistas que tem o seu ganha-pão do produtor? Varejistas, grandes redes de supermercado, olha o consumo. Viveristas, que passariam a ser profissionais, atender, né, terceirizar a produção de mudas, e os próprios produtores que contribuíram aqui para esse evento. Então, para isso, eu tenho que ter articulação, eu tenho que ter uma representatividade da cadeia, porque cada um está no seu mundinho, e está difícil dar conta dele. Muito corrido. Vocês acham que tem condições de um polo individual de produção articular isso? Impossível. Esse é o papel do fundo. Por que ele parou? Porque o doutor Ângelo Rossi, de Vera Cruz, que já foi um maior polo de produção, um dos maiores de São Paulo, era um idealista que cansou. Ele mantinha a página do Fundo Passiflora como economista do bolso dele. Não houve sensibilização dos diferentes elos da cadeia produtiva. Então, se a gente quer realmente tornar a cultura sustentável, é necessário a reativação desse fundo. Hércules, por favor, quanto que a Maguari pode colaborar com o fundo? Quando que a Flora Brasil pode colaborar com o fundo? Quanto que os demais viveristas? E assim sucessivamente. Quanto será que o grupo Benassi pode colaborar com o fundo? Pessoal, com pouca coisa você consegue viabilizar muito. Qual que é a nossa realidade? Já foi mencionado aqui. Dificuldades de financiamento para pesquisa. O setor público não tem mais gás para financiar pesquisa. Isso é uma realidade. Então, a cadeia produtiva vai sobreviver a que for mais organizada, a que for mais articulada. Perfeito? Outro ponto. As instruções normativas, né, que vai ser discutido no final de tarde, que torna obrigatória a produção de mudas
certificadas, normatização em ambiente protegido, seja de maneira individual ou comercial, com carência. 1 ano é pouco, professor, vamos dar 2. É uma sugestão, é para sair da estaca zero. Mas para que se tenha uma luz no fim do túnel, daqui 2 anos, nós vamos ter uma mudança de realidade. E temos todas as normas que nós colocamos no trabalho enviado, né, para cá, dos CITRUS. É a mesma estrutura. Tá? E um pouco mais, não diria difícil, mas que eu considero fundamental, também uma legislação que torne a prática de eliminação de plantas sintomáticas, pelo menos até o florescimento da planta, obrigatória. Tá? Mas como vai fiscalizar isso? Concordo, conheço a realidade da defesa sanitária. Ninguém está imaginando que um Estado vai ter estrutura de técnico em veículo para ficar fiscalizando. Mas só a edição dessa normativa vai dar uma repercussão extremamente positiva, vai dar uma segurança para o viveirista investir. Esse viveiro pode ser de um grupo de cooperados, a Frutotec pode montar um viveiro? Não só pode, como deve. No Vale do Ribeira, será que nós poderíamos ter um viveiro telado que atendesse a demanda regional? Qual que é o investimento disso? Não vai dar tempo, mas nós temos linhas de crédito no Estado, FEAP, uma linha de Fundo de Expansão da Agricultura e Pesca, com carência de 3 anos, com juros subsidiado, e não acontece. Então, a resolução vai dar, muitas vezes, na minha opinião, aquele pontapé que é necessário para sair daquela zona de conforto que todo se fala, né? Olha, vamos avançar. Então, esse evento é extremamente importante para a cadeia produtiva do maracujá. Obrigado, avancei um pouquinho, mas eu acho que o momento realmente é muito importante, por isso que eu fui um pouquinho mais longo. Obrigado.